Olá, pessoal. Boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Desculpa a demora para gravar esse vídeo, mas tava com assuntos de saúde, então não deu. Mas voltamos a mais uma história do nosso Alô Assombração. Gente, a história de hoje me deixou assim, what? Tem histórias que deixam a gente, até eu fico assim, sem crer no que eu estou lendo ou no que me contam, né? Algumas coisas eu anotei, porque nem tudo dá pra. Às vezes a história é um pouco complexa, nome de pessoas e tudo mais, das quais eu tenho que sempre trocar, né? Ter esse cuidado em trocar o nome, trocar, né? Para que preserve a identidade de todo mundo, né? E fique uma história bacana. Bacana não, né? Pelo amor de Deus, não tem nada de bacana, mas assim, uma história que não envolva ninguém, né? Ok. Então nós vamos contar a história aqui da Cristina, que é uma mãe, tá? Lembrando, gente, só para deixar claro que elas não moram aqui no nosso país, tá? Elas moram em outro país. Então nós temos aqui a história da Cristina, que é a mãe, e a Paula, que é a filha. Cristina e Paula moram em outro país, são brasileiras, sim, mas moram há muito tempo em outro país. E elas gostam, as duas, a Cristina, ela se separou bastante jovem do Oscar, tá? Se separou bastante jovem do Oscar. A Paula era bem pequena quando ela se separou e tudo bem, eles se dão bem, tá? Isso que é importante. A Cristina tem uma amiga, né, também de infância, que inclusive se mudou junto com ela à época que ela foi morar em outro país, tá? Que a diferença é que a Cristina já saiu do país casada com Oscar, mas depois não deu certo, né? E cada um seguiu seu rumo. Embora o Oscar também more lá. E a Cristina tem uma amiga chamada Selma, tá? Ok. Que também tem uma filha chamada Lívia, que é amiga da Paula, filha da Cristina, tá? Então são duas amigas que tiveram filhas, né? E as filhas são amigas. Tudo bem? Tudo bem. O que acontece? Essas duas meninas, no local onde elas moram, né, é comemorado ali com bastante afinco uma data, um Halloween, né? Um Halloween. E as duas bastante danadinhas, né? Gostavam assim bastante dessa data comemorativa. Ok, que bom, né? É uma data bacana, assim, bem interessante. Acontece que, gente, cabeça de meninas ali na sua faixa etária de seus 9, 10 anos. Lembrando que isso já faz um tempo, tá? Não aconteceu recentemente, não. Mas assim, na faixa etária de seus 9, 10 anos, elas têm uma curiosidade por coisas assim, às vezes até mórbidas para nós. Mas a Paula, né? E a Lívia estavam. As mães haviam saído, né, para, sei lá, jantar nesse dia, e as duas estavam ali com a moça que estava como babá delas, né? E resolveram fazer uma brincadeirinha.
Aquelas brincadeirinhas, gente, que tem um copo, que tem a palavra sim e não, e que elas fazem perguntas e tudo mais. Olha, eu já vou dizendo, já vou adiantando, tá? Meninas, crianças ou mães, tá? Se teu filho tá brincando com alguma coisa que tem um copo e que tem a palavra sim e não envolvida no mesmo contexto, é furada. Corre, tá? Isso não dá certo, não, tá bom? Ter certos tipos de brincadeira não é nem pra começar, tá? São nem pra começar, tá bom? Então não vamos brincar com coisa que tá quieto. Não mexer com o que tá quieto. Mas o povo gosta, né? De mexer com o que tá quieto. Tá bom. Então o que acontece, gente? Essas meninas, elas brincaram num dia em que é comemorado um dia bem peculiar, né? 31 de outubro, lá no país onde elas moram. E aí elas estavam brincando com esse tipo de brincadeira, né? Tá. Fizeram lá a brincadeira delas e, ai, nossa, fizeram as perguntinhas. Perguntinha besta, perguntinha besta. Ai, fulano gosta de mim, Beltrano gosta de mim, eu vou casar, eu não vou casar. Ai, coisa de adolescente ou de criança, enfim. Gosto de fazer essas brincadeiras. Tá, fizeram lá a brincadeira. Passado o tempo, sempre passado o tempo, alguns meses depois, né, a, a, a Paula, né, a menina Paula, começou a apresentar um quadro meio estranho de personalidade. Ela começou a ficar muito agitada, muito agitada. E esse não era o comportamento da Paula. A Paula era bem tranquila, uma criança bem tranquila. E ela começou a ficar muito agitada. Ela começou a ter mania de subir e descer escada, subir e descer escada, subir e descer escada. E falava, aí a mãe falava, para com isso, Paula. A Cristina falava pra filha, né? Paula, para com isso, filha, para com essa brincadeira. Ela falou, eu não consigo, mãe, eu não consigo. Tem alguma coisa fazendo eu fazer isso e mandando eu fazer isso e tal, enfim. E começou a ficar muito agitada, não dormia, ficou, enfim, parecia que estava ali realmente, né, com alguma coisa com ela. A menina, a Lívia, ficou assim, que era amiga dela, né, viviam juntas, melhores amigas, best friends. E ela falou pra Cristina, né, tia, eu acho que ela não tá bem. E contou pra Cristina que elas haviam feito esse tipo de brincadeira. A Cristina não deu bola. Isso é coisa de criança, coisa de... Tem nada a ver, eu também fazia esse tipo de brincadeira, né, quando jovem, isso é normal e tal, mais ou menos, né? Mas tá bom. Aí o que acontece? A Paula foi piorando, ficando agitadíssima. E aí a Selma é mãe da Lívia, né? Melhor amiga da Paula e que a Selma é melhor amiga da Cristina. Falou pra Cristina, né? Olha, ela tá demais, eu acho melhor você procurar alguma coisa, realmente. Olha, gente, a história é longa. Eu estou resumindo, tá? Porque senão o vídeo fica gigante. Então, a Cristina, ela foi, gente, desde um pastor a padre. Eu não sei como eles chamam lá no país, mas ela falou um outro nome, tipo curandeiro, alguma coisa parecida.
e para ver o que estava acontecendo com a menina. Então o padre foi visitar, não é que o padre foi à casa delas, mas ela foi até o padre e levou a filha. E nada adiantava. Nada adiantava. O Oscar, pai da menina, que não acredita nesse tipo de coisa, falou assim: olha, eu vou levar minha filha a um médico. Tá na hora de levar essa menina ao médico. Isso já tinha se passado, gente, meses. Meses essa menina com essas atitudes, assim, né, que não era dela, né, muito agitada, e falando coisas desconexas, e sendo, sabe, era uma outra Paula, uma outra menina, aquela menina mais doce, mais calma, mais tranquila, já não estava mais presente. O que estava presente era uma menina extremamente rebelde, extremamente irritava com qualquer coisa fazia a Paula se irritar. Sabe, muita coisa não. Já falei, não ligue para os barulhos, porque começa. A gente vai começar a gravar, começa barulho. Tava uma paz de Jesus aqui. Mas é assim mesmo. Aí o que acontece? O Oscar levou a Paula a um médico, ao neurologista, coisa parecida. Ok, fizeram exames na menina e tal. Parecia que não tinha nada na menina, né? Mas fizeram exames e tal. Aí, a Cristina ficava falando pro Oscar: você não acredita, mas essas coisas acontecem. Eu já ouvi de várias pessoas, relato de várias pessoas, até canais, né, que eu passei a assistir, isso acontece. Tarará. Isso aconteceu, gente, lá no 2000 e... Já tem um tempinho, tá? Já tem um tempinho. Mas, assim, já existiam canais que falavam sobre esse tipo de coisa. Tá. Aí o que aconteceu? O Oscar, ele não entrava na cabeça dele aquela história que tinha sido a brincadeira do copo e que as duas haviam mexido com o que não devia. Isso não entrava na cabeça do Oscar, do pai da menina, pai da Paula. Bom, ele começou a falar assim: olha, presta atenção, falando pra Cristina, né? Presta atenção, vê se é isso mesmo, vê se é isso que tá acontecendo com a nossa filha. Ela falou: não, eu tô prestando atenção, eu conheço a minha filha mais que você é o pai ausente, aquela coisa toda, aquela briguinha de casal, enfim. O que acontece? A Cristina, falando com a amiga dela, né, a grande amiga dela, a Selma. Aí a Selma falou assim: olha, amiga, porque a Selma, gente, ela trabalhava para a Cristina, tá? A Cristina tem uma profissão que podia trabalhar de casa. Já antes do home office, ela podia trabalhar de casa. E a Selma a ajudava ali, era como se fosse uma sociedade, tá? Que as duas tinham. E as meninas estavam sempre juntas, as filhas, né? Estudavam na mesma escola, estavam sempre juntas em casa. E a Selma começou a ficar falando o tempo todo pra Cristina: olha, Cristina, manda essa menina pro pai, olha, pra ele ver como é que tá acontecendo mesmo, já que ele não acredita, né, e tal, enfim, foi. Mas o Oscar ia à casa da Cristina sempre ver a filha. E certo dia ele foi à casa da Cristina e falou assim: quero ver esse tabuleiro, quero ver o que vocês estavam brincando. Enfim, fez toda a investigação do que as duas haviam feito. Não dá pra provar nada, né, gente? Se essa coisa sobrenatural, como é que você vai provar esse tipo de coisa? Não dá. Não dá pra provar isso, né?
E ele também não acreditava. Bom, passado alguns dias, ele chamou a Cristina para conversar. Falou, preciso conversar com você. Realmente a nossa filha tá doente, tá? Realmente tem alguma coisa com ela. Chegaram os exames, né, acho que ele foi no neurologista, coisa parecida. Chegaram os exames, o resultado dos exames, e realmente a nossa filha tem alguma coisa. A Cristina foi, mas ele falou, não quero falar dentro da casa. Eu não posso falar dentro da casa, de jeito nenhum. Levou a Cristina para um restaurante ou coisa parecida e mostrou para ela o resultado dos exames. Ela falou, meu Deus, a minha filha não tinha nada. Minha filha estava ótima, minha filha estava bem. Ele falou, pois é. Conversaram ali, né, os dois. Foram para casa. Chegando em casa, o Oscar, ele sempre visitava a filha, e ele pegou um bonequinho, um jarro, sei lá o que era tipo uma babá eletrônica, que ele havia colocado ali na cozinha da casa deles, né, para ver se ele via fenômenos acontecendo, alguma coisa acontecendo, quando a filha estava ali, né, enfim, tendo esses problemas. Então, ele mostrou uma gravação para a Cristina. Ele falou, é isso que está acontecendo. E a Cristina viu, ela realmente ficou muito assustada. Ela disse assim, eu vi fantasma, eu fiquei assim, ela não nem acreditava no que ela estava vendo. Ela não acreditava no que ela estava vendo. Guardou aquilo com ela, pegou a filha, ficou com a filha e ia contar para a amiga dela, né, a Selma. Esperou a Selma chegar no dia seguinte, né? A Selma chegou. Ela falou, Selma, preciso te mostrar o que está acontecendo com a Paula. A Selma, nossa, o que está acontecendo? Toda preocupada com a menina. Todos estavam preocupados com a menina. Então, a Cristina mostrou para Selma a gravação do que a babá eletrônica havia capturado uns dias anteriores. Ela mostrou para Selma. Na gravação, gente, aparecia a tia moça ali que limpava a casa, né, que cuidava da casa e tudo, mas aparecia a Selma colocando ali no café da manhã da menina, no cereal da menina ou coisa parecida, uma substância. Uma substância. Substância essa que ela me colocou aqui. Cloridrato de metilfenidato. A Selma estava colocando substâncias na comida, no alimento ali do café da manhã da Paula. Pois eu fui pesquisar, né, o que é essa medicação, para que serve, enfim, que eu não tinha ouvido falar. Depois eu falei, tá, é bem familiar né, esse nome, né, esse fármaco, né.
E era uma medicação, né? Era um princípio ativo de quem tem ou sofre, né, do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Então, gente, a Paula, isso, o Oscar, né? Aí a Cristina contando, o Oscar havia dito para ela, quando foi ao jantar com ela, que nos exames, e o exame de sangue acusou que ela estava, a Paula, com uma alta dose dessa medicação no sangue. E quem estava dando essa... E aí, ele colocou uma babá eletrônica, sem ninguém ver, sem ninguém perceber. O pai ia à casa, né? E colocou ali na cozinha. E percebeu. E nas gravações aparecia a Selma colocando isso ali no cereal da menina, da Paula. Ah, mas por quê? Por que que ela fez isso com a menina? Foi colocada na parede, óbvio, né? Foi colocada ali, prensada na parede. O que que você fez com a minha filha? Por que que você fez isso? E bababá. E ela falou, porque a Selma, ela havia se apaixonado pelo Oscar e não estava sendo correspondida. Era como se fosse uma vingança. Não queria fazer mal para a menina. Imagina, né? Não queria fazer mal para a menina. Mas queria desestabilizar a Cristina, porque ela acreditava que o Oscar ainda gostava da Cristina, ou coisa parecida. E aí queria desestabilizar a Paula. E você destabilizando um membro da família, a gente já sabe que vira um inferno a casa, vira um inferno a convivência, vira um inferno tudo. Ela usou a menina, ela se vingou na menina. O que a menina tinha a ver com isso? Se ela tá gostando do cara, fala, o cara não quer nada com ela, acabou, filha, não quer nada contigo. Mas eu tô falando que esse povo, não entendo isso, não dá para entender algumas coisas. Ah, mas é o alô assombração, né? Mas a Cristina assistiu ao vídeo do voodoo, né? Do voodoo, alguma coisa assim, e ela disse que havia passado por algo parecido, que às vezes não é algo de assombração, são coisas que as pessoas fazem de mal e com cara de anjo nos atinge sem que nós possamos perceber. Mas aí eu digo, é uma assombração, é um fantasma, é uma coisa maligna ali que tá com aquela pessoa que faz ela agir de certa forma. Ah, não, mas pode ser a índole dela. Pode ser a índole dela, é a índole dela, mas a índole dela é uma coisa horrível. Você está mexendo com uma criança. Você está tirando a saúde de uma criança. Porque você quer o pai dessa criança não quis ficar com você, e aí você vai, você se vinga na filha e na sua melhor amiga. Alô, assombração! Se toca, assombração! Assombração! Não era para ser para você, assombração! Bom, e se tornou uma assombração mesmo naquela família. Infelizmente, por bobagem, que eu acho uma coisa assim, mas acontece, né, gente? Terminou sem a amiga, sem a melhor amiga, desde a infância, se mudaram para outro país juntas, terminou sem a amiga, terminou sem o paixonite dela, e até desfez a amizade da filha dela,
né, da filha dela, da Lívia, com a Paula. Que não tem nada a ver com isso. A filha não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver dos erros da mãe. Mas terminou pagando. Porque a Cristina não quer ver nem pintada de ouro. Selma, Lívia. Eu até pensei, mas a menina não tem culpa, né? A Lívia a Lívia não tem culpa da mãe ser desse jeito. Ela nem sabia que a mãe estava aprontando essa. Mas ela falou ali pra mãe que fez uma brincadeira e tal, e a mãe aproveitou da situação. Fizeram a brincadeira do copo? É o gancho que eu preciso pegar pra desestabilizar essa família. Só que não deu certo. Gente, nunca dá, tá? Nunca dá certo. Muito cuidado, nunca dá certo. Eu sempre falo, tudo que estiver oculto será revelado. Um dia a verdade aparece, seja como for. Parabéns ao pai, ao Oscar, que foi muito esperto, que percebeu. Aliás, ele já sabia das investidas da Selma com ele. Ele percebeu, alguma coisa está acontecendo, eu preciso tomar uma providência. Levou a menina ao médico. E aí, assim, o lado oculto existe. A mãe também tomou as providências dela, mas esse caso foi realmente uma má fé, uma maldade de um ser humano sem noção, eu diria, sem noção. Que perdeu tudo, né? Perdeu a amiga e perdeu a confiabilidade, perdeu tudo. Então, gente, essa é mais uma história do nosso canal. E fica aqui o alerta, né? Às vezes não é uma assombração, quer dizer, é uma assombração. Pessoas assim são assombradas, né? Não tem sossego, não tem paz. Mas, antes de tudo, pesquise todas as fontes que você puder. Esgote todas as fontes que você puder. E muito cuidado, porque às vezes o perigo está do seu lado. Às vezes o perigo dorme do seu lado. Às vezes o perigo é seu vizinho. Às vezes o perigo é seu melhor amigo. Às vezes o perigo... Enfim, gente, é o ser humano. Como foi esse caso? Mas ficou tudo bem, foi descoberto. A Paula agora está muito bem, é uma mulher, enfim, já tem sua família. Mas fica aqui o recado para todo mundo. Muito cuidado, olho aberto, porque hoje em dia, gente, acho que o maior fantasma está sendo realmente o ser humano. Cada história que eu vejo, que eu leio, que me vem, que eu falo, parece coisa de filme, de novela. Mas é daí que eles tiram as grandes ideias. Como eu falo novamente, a vida, a arte imita a vida. A vida é bem mais interessante e bem mais complexa. E mais um final feliz, graças a Deus. Eu adoro quando tem final feliz. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por terem ouvido essa nossa história. Se puder, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para que o nosso canal cresça, porque isso dá um estímulo maior pra gente, né? Saber que, nossa, tá dando certo, as pessoas estão gostando da história, é uma terapia para mim. E também levar essas histórias incríveis para vocês. Obrigada e até a próxima prosa do nosso Alô Assombração!